Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Eduardo. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre análise conformacional do etano. O etano está sendo representado aqui, ó, tá? Veja só, essa é uma representação que a gente chama de representação de bola, tá? Dê uma olhada para essa representação e dê uma olhada para essa outra representação. Vocês vão perceber que esse hidrogênio fica de frente para esse hidrogênio. Esse aqui de frente para esse e esse aqui de frente para esse. Parece um cavalete. Já esse aqui não, ó. Isso aqui é diferente. Um hidrogênio está para cima e o hidrogênio do mesmo plano aqui está para baixo. Esse aqui está lá para o lado esquerdo e o outro aqui do mesmo plano dele está para o lado direito. Então, vamos ver como que a gente faz análise disso para saber qual desses dois ou qual dessas duas formas é a mais estável, é a de menor energia, tá bom? Então vamos, antes, saber de algumas definições importantes. A primeira dela é o que é conformações. Veja só, a gente está fazendo análise conformacional. Então, o que seriam as conformações? Então, são fórmulas moleculares temporárias que resultam de uma rotação em torno de uma ligação simples. Como assim, professor? Olha, eu vou colocar isso aqui para rotacionar. Mas antes, dê uma olhada aqui, ó. Esse aqui é um carbono, que representa esse carbono aqui. Esse aqui é um hidrogênio, esse aqui também é um hidrogênio. Esse aqui é esse hidrogênio, está aqui o outro hidrogênio, esse hidrogênio está aqui. Então, eu coloquei isso aqui mais ou menos tudo assim, um de frente para o outro, para a gente perceber. Agora, o que é essa rotação em torno da ligação simples? Para mim, professor, que essa ligação simples ela seria rígida, mas ela não é rígida. Ela permite que ocorra uma rotação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa rotação. Tá vendo ali? Olha lá, ó, rotacionando. Tá? Então, aí está. Cada uma dessas formas aqui representa um momento daquela rotação. Então, tem um momento que está assim, tem um momento que está assim, né? E tem pequenos momentos antes desse daqui se transformar naquele, né? Só para vocês verem. Ó, aqui ele está desse jeito. Agora eu dou uma pequena rotacionada. Opa, eu não estou conseguindo, né? Mas enfim, eu dou uma pequena rotacionada e fica desse jeito. Aí eu vou rotacionar de novo, vai ficar do outro jeito. E assim fica. É isso que é rotação em torno da ligação simples. E esses são as formas conformacionais possíveis. Essas formas conformacionais possíveis não receberiam um nome? Sim, recebe um nome, sim. Chama-se confômero. Isso aqui é um confômero, isso aqui é o outro confômero. É assim que a gente chama. São dois confômeros possíveis. No caso do etano só tem 2, mas no caso do butano, por exemplo, tem 6. Quanto maior for a molécula, maior o número de conformações possíveis. Mas, e para descobrir qual dessas duas formas é a mais estável, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma análise conformacional, que é construir um gráfico e ver qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo desse gráfico. Para isso, a gente utiliza esse tipo de representação que aqui está, ó. Esse tipo de representação. E como é que se chama esse tipo de representação? Que é um círculo, uma bolinha, um monte de risquinhos aí aparecem os ligantes. Isso aí se chama projeção de Newman, né? Então, vamos ver como que é essa fórmula de projeção de Newman, como é que funciona isso. Para saber disso, estou desenhando lá novamente o etano na sua forma condensada. Mas posso desenhar na sua forma de representação de bolas. E se eu colocar o olho aqui e olhar isso aqui de frente, eu vou enxergar isso. Tá ok. Isso é simples, é só fazer. Mas também eu posso representar nessa representação em cavalete. Agora, como que eu faço para representar essa representação em cavalete nessa forma de vista frontal? Aí que vem a fórmula de projeção de Newman, que é representar essa forma de cavalete na forma
de vista frontal. Para fazer isso, como é que a gente deve proceder? A gente procede da seguinte maneira. Tá vendo esse carbono aqui com esses 3 ligantes? Eu desenho aqui, ó. Não é isso? Eu estou olhando de frente. Então, estou desenhando aqui o que eu enxerguei, que são esses 3 hidrogênios ligados a esse carbono central aqui. Vou até dar um jeito de achurar para a gente poder enxergar direitinho, né? Vou colocar aqui em verde, que a gente enxerga melhor. Então, esse carbono aqui, ó, é esse carbono aqui. E o carbono lá do fundo, como é que a gente faz? A gente representa aquele carbono do fundo juntamente com os ligantes através de um círculo que aí está. Tá vendo esse círculo aqui? Representa esse carbono aqui do fundo. Mas como esse carbono aqui está na frente, né? A gente não enxerga as ligações vindo até aqui no final, não. A gente tem que colocar essas ligações só chegando aqui no limite do círculo. Não pode ultrapassar aqui o limite do círculo. Então é assim que a gente representa. Essa é a fórmula, né, melhor dizendo, de projeção de Newman. Ou simplesmente projeção de Newman. Eu vou fazer com outro conformer que a gente viu. Antes de prosseguir, tá vendo esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Olha só, é esse ângulo aqui, ó, entre, não sei se vocês estão enxergando, né, que aqui desenhei aqui um plano, desenhei aqui, ó, um outro plano e o ângulo entre esses 2 planos que é de 60 graus, ok? Então, vamos lá para essa forma aqui, ó, em que um hidrogênio está de frente para o outro. Olha só como é que fica. A vista frontal e a representação em cavalete. Agora, o que eu vou fazer para construir isso aqui na projeção de Newman? Preste bem atenção, esses 3 hidrogênios aqui da frente, juntamente com esse carbono, vem aqui, ó o carbono aqui e os 3 hidrogênios. Agora, o hidrogênio lá do fundo e o carbono lá do fundo, a gente representa na forma de uma bola. Mas, professor, por que isso aqui ficou assim tão ao ladinho? Não, isso aqui é o seguinte, é porque a gente está desenhando mais ou menos em projeção, porque não dá para enxergar lá no fundo. Se eu colocar esse hidrogênio aqui, ó, não dá para enxergá-lo. Igual isso aqui, ó. Vocês estão enxergando o hidrogênio aqui? Não, porque ele está lá no fundo. Só que a gente tem que representar isso dessa maneira. A gente pega e fala que o ângulo aqui é 0. Pronto. Aí está tudo ok. O ângulo aqui era quanto? 60. E o ângulo aqui? Aqui é 0. Então tá. Agora nós vamos fazer a análise conformacional propriamente dita. Nós vamos ver como é que se constrói o gráfico. Que gráfico? Aquele dali. Então é assim, ó. Deixa eu explicar bem devagar isso aqui. Quando esses 2 hidrogênios estão um de frente para o outro, o que acontece? Deixa eu falar para vocês. Ó, quando eles ficam de frente para o outro, dá um ponto de máximo. Ó, repare, de frente para o outro, novamente de frente para o outro. Ó, aqui é um ponto de mínimo, outro ponto de mínimo, ponto de máximo. Percebeu? Ó, ponto de mínimo quando eles estão em lados opostos e ponto de máximo quando eles estão em forma coincidente. Por que isso acontece? Então eu vou representar aqui para vocês. Olha para isso aqui, ó. Esse hidrogênio em relação a esse hidrogênio, não é? O hidrogênio da frente com o hidrogênio lá do fundo? Assim está. Eles estão em lados opostos. E por estar em lados opostos, essas nuvens eletrônicas não se interagem. Já no outro caso, que é quando está no ponto de máximo aqui, ó, esse hidrogênio está de frente para o outro hidrogênio. O que vai acontecer? Bem como esse, em relação a esse, vai ter interação máxima. É por isso que essa forma aqui, ó, é a forma onde tem um ponto de máximo. E essa forma aqui, ó, é a forma que tem um ponto de mínimo. Agora, qual o nome técnico, né, para quando eles estão um de frente para o outro? É forma eclipsada. Ou, em alguns autores, outros autores de livros de química orgânica, chamam de forma em coincidência. Aqui chama de forma eclipsada. Se você chamar eclipsado, tá certo. Falar que está em coincidência, porque está um de frente para o outro, também está correto. Aqui a gente chama de forma alternada ou forma anti. Tá? Então,
É isso que é a análise conformacional do etano. Alguns livros que eu pesquisei para fazer essa aula para vocês estão aqui, né? Foi o Solomons, a Paula Bruce, o McMurray e o Volhard. Também busquei na internet essas animações que está aqui nesse site lá da Universidade Federal do Ceará. Um abraço a todos e espero que tenham gostado, tá bom? Se tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aí nos comentários suas dúvidas que, na medida do possível, eu vou respondendo. Um abraço a todos e até mais.